A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Adriano Ferreira. Louvamos a Deus por mais esta grande oportunidade de estarmos aqui juntos para estudarmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2021, aonde Deus tem falado de uma forma poderosa aos nossos corações. Nesse trimestre, estamos estudando a vida do apóstolo Paulo, falando de todo o seu trabalho, do seu ministério, de todos os ensinos assim que ele deixou para nós, registrado na palavra de Deus. E nesta lição de número 7, que tem por título Paulo, o plantador de igreja, iremos estar estudando sobre esse tão nobre trabalho a qual ele assim se dispôs a fazer, entendendo e obedecendo o chamado do Senhor para estar levando a palavra de Deus, formando obreiros, formando cooperadores e plantando assim igrejas por onde ele passou ali durante a sua primeira, durante a sua segunda viagem missionária. E hoje estaremos aqui estudando sobre esse tema maravilhoso. Lição de número 7, com a data de 14 de novembro de 2021. O título da nossa lição é Paulo, o plantador de igrejas. O nosso texto áureo está registrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6, que nos diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, diante deste versículo maravilhoso, nós podemos entender assim na palavra de Deus que todos nós somos importantes assim para a obra do Senhor. Cada um na sua função que Deus tem chamado, que Deus tem levantado. Nós já estudamos uma lição que falou sobre o chamado, uma lição maravilhosa. Então, cada um naquilo a qual que Deus colocou na sua mão para fazer, cada um é importante naquilo que está fazendo, mas entendendo assim que o crescimento, ele vem do Senhor. Então, todo o nosso trabalho na obra do Senhor, ele é reconhecido por Deus através do crescimento. Então, Paulo, ele está colocando que ele trabalhou, Apolo trabalhou, aqueles cooperadores que o ajudaram na obra também trabalharam, a igreja do Senhor que estava ali reunida se esforçou e trabalhou, mas quem deu o crescimento é Deus. É Deus que vai dar o crescimento da sua obra, porque a obra, ela é do Senhor. Deus, ele vai honrar o meu trabalho. Deus, ele vai honrar o seu trabalho. Deus, ele vai honrar o trabalho da sua igreja através do crescimento que vai ser proporcional. É muito bom nós termos este entendimento que o crescimento na sua igreja, o crescimento do seu trabalho, ele vai ser proporcional, primeiro, ao tamanho da terra. Primeiro, nós temos que entender o tamanho da terra que nós estamos semeando. Depois, nós temos que entender que o crescimento, ele vai ser proporcional ao trabalho realizado. Não tem como eu querer um crescimento exponencial se o trabalho é pouco. Então, se eu estou esperando de Deus um crescimento grande do meu trabalho, o meu trabalho, eu tenho que entender, o crescimento vai vir proporcional ao trabalho que eu estou realizando. Proporcional à semente que eu estou semeando, à terra que está sendo preparada. E também vai ser proporcional ao tamanho da minha fé. Se a minha fé for grande, se eu trabalhar muito, se a terra for espaçosa, eu posso ter certeza que Deus, ele vai dar o crescimento na sua obra. Amém?
a nossa verdade prática, a experiência com Cristo é a mais poderosa fator motivacional para plantar igrejas. Então, dentro desta lição, nós vamos ver aqui qual que foi o principal fator motivacional para que Paulo viesse ser um grande plantador de igreja. Esse fator motivacional deve ser também o nosso principal fator motivacional. Se eu estou querendo abrir uma igreja, se eu estou querendo expandir a minha igreja, visando outras coisas a não ser salvação de almas, transformação de vida, mudança de vida, eu vou estar com a motivação errada para aquilo a qual Deus ele vai estar levantando pessoas para abrir igreja. Então, a principal motivação para você expandir a sua igreja, expandir o reino de Deus, é salvação de almas. É vidas sendo transformadas, vidas sendo tocadas pelo poder que a palavra do Senhor ela tem, que nós também já estudamos nas lições passadas, que era a mensagem de Paulo, Cristo crucificado. Então, Deus vai dar o crescimento do tamanho do seu trabalho, proporcional ao tamanho da terra que você está inserido e proporcional à sua fé. Mas continue trabalhando. O seu trabalho é muito importante e saiba que o crescimento ele vai vir de Deus. Amém? A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 ao 9, Atos, capítulo 13, versículo 1 ao 3, capítulo 16, versículo 1 ao 5 e o versículo 9 e o versículo 10. É muito importante vocês que estão nos assistindo fazer a leitura de todos esses versículos, pois em cima desses versículos é que nós vamos estar extraindo a nossa leitura, o nosso comentário deste tema tão importante. O objetivo geral desta lição é motivar você que me ouve, me motivar a igreja local aonde você está inserida a plantar mais igrejas. Nós não podemos nos acomodar no tempo a qual estamos vivendo. Nós vemos ainda um número monstruoso de pessoas que precisam ainda alcançar a salvação. E Deus ainda conta conosco para que assim nós venhamos estar arduamente trabalhando na sua obra, abrindo igreja, expandindo a igreja, para que o evangelho ele venha alcançar cada vez mais vidas. Então, diante desta lição, nós queremos incentivar, motivar a vocês a que a igreja que vocês estão inseridos, a igreja local que vocês fazem parte, ela venha ser e venha plantar mais e mais igreja. Espaço nós temos muito, pessoas para ser alcançadas temos muito. Então que Deus assim venha direcionar, assim como nós vamos ver aqui, ele direcionou Paulo para a sua viagem missionária, para que assim a partir desta viagem o mundo gentílico ele fosse alcançado pela palavra de Deus. Os objetivos específicos são 3. O primeiro é mostrar que Paulo foi um desbravador sobre uma gloriosa obrigação. O segundo é sinalizar Antioquia como ponto de partida para o crescimento da igreja. E o terceiro é pontuar as características de um plantador de igrejas. Então, diante deste tema maravilhoso, desta leitura bíblica em classe, que fala muito aos nossos corações, e dos objetivos específicos, nós vamos então estar entrando no comentário da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. De posse da sua revista, pegue a sua Bíblia, um lápis,
uma caneta, vamos estudar junto na Escola Bíblica Dominical. Você que está chegando agora no nosso canal, eu sou o pastor Adriano Ferreira. Semanalmente nós estamos aqui no YouTube gravando uma lição da Escola Bíblica Dominical Classe dos Adultos. Lá na nossa playlist nós temos todas as aulas gravadas, aulas anteriores referente a este trimestre a qual estamos falando do apóstolo Paulo. Se você perdeu alguma de nossas lições, vai lá na nossa playlist, assiste a lição, porque elas estão maravilhosas. Deus está falando poderosamente conosco. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, marque ali os sininhos de notificação, deixe o seu comentário debaixo dessa lição, é muito importante o seu comentário, e encaminhe esta lição, encaminhe as lições anteriores, para que assim mais e mais pessoas venham ser alcançadas por esta palavra, que não é minha, mas é de Deus, e sendo de Deus, ela é poderosa. Amém? O ponto central da nossa lição vai dizer que a experiência com Cristo é o fator motivacional para plantar igreja. Então, esse ponto central, ele vai tratar que a nossa experiência com Cristo, ele é o fator fundamental para plantar igreja. Então, quando eu tenho essa experiência, tenho a minha vida transformada, vejo aquilo que Deus fez na minha vida, tudo que Ele transformou em mim, isso tem que ser o meu fator motivacional para que assim eu venha ver Cristo transformar muito mais vidas, assim como Ele fez comigo. A nossa introdução. Nesta lição, estudaremos sobre o processo de plantação de igrejas que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do Mestre no mundo pagão e seu ponto de partida no ministério foi a Antioquia. Então hoje, irmãos, é bom lembrar este tópico aqui que fala que Paulo foi um desbravador. Hoje nós temos uma facilidade muito grande. Imagina no tempo de Paulo. Desbravadores são aqueles que vão preparando o caminho. Desbravadores são aqueles que vão abrindo as estradas. Desbravadores são aqueles que vão arrancando os tocos, tudo pela frente, para deixar um caminho todo preparado para que assim nós venhamos passar. Então, Paulo, no seu tempo, ele foi assim um desbravador, aquele que foi abrindo caminho, aquele que foi abrindo estrada, arrancando toco, deixando assim o caminho do evangelho preparado, para que os sucessores deles viessem assim ter esta liberdade e oportunidade para estar falando de Jesus com uma facilidade muito maior do que eles tiveram. Nós também hoje, nós temos esta facilidade de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho, porque antes de nós, Deus levantou homens e mulheres que foram grandes desbravadores, para que assim o Evangelho hoje tivesse alcançado este número imensurável e a qual nós vemos nos nossos dias. Quando enviado para outras regiões do mundo onde o Evangelho foi pregado. Também refletiremos sobre as características do plantador de igreja local à frente aos desafios atuais. Então, a introdução, ela falou aí nos tópicos, a qual nós vamos estar entrando ao decorrer aí da nossa lição. Vamos para o tópico 1, irmãos, da nossa lição, que vai nos dizer sobre Paulo, o desbravador, sobre uma gloriosa obrigação. A parte 1, Paulo, o desbravador. Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico, Nós vemos isso na palavra de Deus, na sua primeira e na sua segunda viagem missionária, Paulo atingindo aí vários lugares, várias nações, levando esta palavra
que transforma. Ele dedicou a sua vida para proclamar o Evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. O apóstolo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. Sua vida e ministério nos constrange a semear o Evangelho e a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do Evangelho das boas novas. Então, em Romanos, capítulo 15, versículo 20, Paulo, ele vai dizer que ele foi assim chamado, para pregar o Evangelho aonde Cristo ainda não havia sido anunciado. E este ministério do apóstolo Paulo, esse chamado do apóstolo Paulo, esse trabalho do apóstolo Paulo nos constrange, visto aí a oportunidade que nós temos de também estar pregando o Evangelho aonde ainda Cristo ele não foi assim anunciado. Nós temos ainda inúmeros lugares no nosso país e no mundo para que assim pessoas venham ser alcançadas. Pessoas que nunca ouviram falar deste Evangelho, não ouviram falar desta mensagem que transforma. E nós temos esta missão, proclamar, pregar o Evangelho a toda criatura. O tópico 2, uma gloriosa obrigação. Então Paulo via isso no seu chamado como uma obrigação que ele tinha, assim, de estar pregando este Evangelho que transformou a sua própria vida. Uma gloriosa obrigação. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o Evangelho aos gentios. Por isso, na Bíblia vemos a expressão: eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então nós vamos ver desde o início do seu chamado, do seu ministério, Deus assim o chamando, o levantando para ser esse apóstolo, para ser esse que seria esse desbravador, que seria esse que estaria levando esta palavra de salvação ao mundo pagão, ao mundo assim gentílio. Seu compromisso com os gentios estava firmado em Cristo. Então o compromisso que ele tinha com os gentios estava primeiro firmado no compromisso que ele tinha com Cristo. O nosso Senhor, nesse sentido, toda a sua ousadia, coragem e precisão no ministério de plantação de igrejas levaram em conta esse compromisso com Cristo. Então, toda a sua coragem, ousadia, precisão, dedicação demonstra esse compromisso que Paulo assim tinha com o Senhor que havia o chamado. Pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9, 16. Então ele entendia o seu chamado, ele entendia o ministério que foi posto sobre ele e ele sabia que não restava mais nada na vida para ele fazer a não ser anunciar este Evangelho, anunciar a palavra de Deus. Ele tinha sobre a sua vida esta gloriosa obrigação, uma obrigação que não era um fardo, que não era um peso para o apóstolo, que ele não fazia aquilo vendo assim uma obrigação como um peso, mas ele fazia o serviço, ele exercia o seu ministério vendo assim o privilégio que ele tinha, esta gloriosa obrigação que ele tinha de levar assim o Evangelho, porque para ele não tinha mais algo a fazer nessa terra a não ser estar assim anunciando esta palavra que transformou a sua vida e exercer assim o seu ministério. Assim, Paulo passou a pregar ousadamente a Cristo nas sinagogas, anunciando que ele é o Filho de Deus. Essa ousadia e coragem recebemos diretamente do Espírito
Espírito Santo. Então, toda coragem, toda ousadia, toda precisão do apóstolo Paulo, nós recebemos também esta ousadia, esta coragem, porque veio do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos capacita, que nos enche, que nos prepara, que nos dá ousadia, poder, unção para pregar esta palavra de Deus. A parte 3, plantação de igreja, uma parceria. Então nós vamos ver que a plantação de igreja, ela é uma parceria entre quem Deus chamou para trabalhar e Deus que vai dar assim o crescimento. Como eu já disse aqui para os irmãos, esse crescimento ele vai ser proporcional ao trabalho realizado. Este crescimento ele vai ser proporcional à terra que foi semeada, e esse crescimento ele vai ser proporcional à fé. A nossa fé, ela é fundamental para ver o sobrenatural de Deus. A plantação de igreja envolve um trabalho duplo do homem e de Deus. Nós, seus servos, plantamos igrejas como sementes na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem da plantação aparece, em especial na primeira carta aos Coríntios. O apóstolo dava o devido mérito deste processo a Deus. E nós somos os seus cooperadores, e a igreja, a lavoura e o edifício de Deus. Nesse divino ministério de plantação de igreja, à luz do ensino de Paulo, fica claro que é o trabalho de semear e plantar é nosso, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus. Deus e o homem cooperam na plantação de igreja. Então é um trabalho de parceria do homem com Deus. O homem, ele vai plantar a igreja, o homem, ele vai semear a semente, o homem, ele vai trabalhar, ele vai pregar a palavra de Deus que transforma, que salva, e Deus, assim, é que vai dar esse crescimento, honrando, assim, o trabalho, honrando, assim, a dedicação, honrando, assim, o esforço que nós vamos tendo com a obra dele, porque sabemos que esta obra não é nossa, mas a obra é do Senhor. E o crescimento vem no tempo do Senhor. Às vezes você está trabalhando aí na sua igreja local, trabalhando com um grupo de pessoas e ainda não veio o crescimento que você espera. Isso não pode te desmotivar ou fazer com que você venha parar de trabalhar. Não, o crescimento ele vai vir. Nós lemos aqui no nosso texto áureo. Eu plantei, Paulo, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então, às vezes, alguém trabalhou arduamente antes de você para que hoje você viesse a estar vendo todo esse trabalho, colhendo todo o fruto desse trabalho e vendo assim um grande crescimento da obra do Senhor no trabalho que você está realizando. Isso não faz com que você venha parar de trabalhar também, porque a Bíblia ela é bem clara sobre que nós vamos colher o que nós estamos plantando. Nós temos que sempre estar plantando, para que sempre venha estar sendo assim, venha estar tendo uma grande colheita. Então, se você não está tendo este momento proporcional assim, a um grande crescimento, não pare de trabalhar. Continue trabalhando arduamente, sabendo que quem viu o crescimento é Deus. E Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Tenha fé, continue trabalhando, continue semeando e a recompensa, o crescimento, ele vai vir de Deus. Amém? Vamos para o tópico 2 da nossa lição. Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Então nós vamos ver aqui que Antioquia
ele foi assim esse ponto de partida para assim, o crescimento da igreja. Antioquia hoje é onde é a Turquia. Então, se você for pegar o mapa do mundo aí e ver aonde Paulo realizou a sua obra, a sua viagem missionária, você vai ver Paulo partindo ali então da Turquia. Antioquia hoje faz parte da Turquia, ali próximo da divisa com a Síria. Dali partiu Paulo para a sua viagem missionária. Dali Deus enviou Paulo para pregar a palavra de Deus no mundo gentílico. Uma igreja missionária. Então a igreja em Antioquia era rica em líderes. Nós vamos ver lá em Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3, que a igreja ela tinha esta riqueza entre os seus membros, entre os seus congregados. Era uma igreja que tinha um grupo formado de uma liderança sólida, aonde tinha sim uma oportunidade muito grande de estar enviando pessoas para estar pregando a palavra do Senhor. O que havia dentro desta igreja? Profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Então nós vamos ver alguns homens aqui que eram doutores, que eram profetas, que eram mestres, homens capacitados para a obra do Senhor. Ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igrejas entre os gentios, juntamente com Barnabé. Sob jejum e oração e imposição de mãos, ele foi enviado ao vasto campo no mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. Isso é muito importante, este ponto aqui, aonde fala que ele foi enviado sobre jejum, sobre oração e com a bênção ali dos irmãos, com a imposição dos irmãos ali, orando por ele, abençoando eles, para que eles fossem assim realizar esta obra missionária. Então, antes de qualquer um ir realizar uma obra missionária, é necessário orar bastante, jejuar, ter a direção de Deus, ter a direção do Espírito Santo de Deus, porque Deus vai falar a hora certa de ir, o momento certo de partir, para onde que nós devemos ir, porque nós somos direcionados por Deus, para que nós não venhamos estar dando passo antes do tempo, tomando decisão antes da hora. Então eles estavam ali orando, estavam ali jejuando, esperando o momento certo, até que Deus, ele assim aprove o Senhor, que era o momento certo, a hora oportuna, e a igreja assim então abençoou Paulo, abençoou Barnabé, para que ele saísse assim nesta obra missionária. Então não deixe de orar, de jejuar, de ter a bênção da sua igreja, a direção principalmente de Deus, para estar indo assim fazer esta obra tão linda e tão nobre, que é pregar o Evangelho. A parte 2, a primeira viagem missionária. Então nós vamos ver na Bíblia, que Paulo fez aí algumas viagens missionárias, levando assim a palavra do Senhor. Depois ele voltou em algumas dessas localidades que ele foi, depois ele enviou cartas para essas igrejas por onde ele passou. Assim, por onde ele passou, ele foi plantando igrejas, preparando pessoas, levantando pessoas para dar continuidade ao seu trabalho e deixando assim instrução para aqueles irmãos assim estar dando continuidade ao trabalho a qual Paulo foi plantando e dando assim início, desbravando, abrindo o caminho, abrindo as portas do Evangelho, abrindo assim as fronteiras para que assim hoje o mundo todo ele fosse assim alcançado por esta palavra de Deus. Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Nesse lugar, o apóstolo
desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Mais adiante pregou na sinagoga de Antioquia, em Píside, onde os judeus lhe fizeram oposição. E ao mesmo tempo os gentios alegraram-se, crendo, e o Espírito Santo se fez presente ali. O mesmo aconteceu em Icônio, Listra, Berde. Ora, no trabalho de evangelização e implantação de igreja há muitos desafios. Então nós temos que entender, que nem todo lugar que nós vamos pregar a palavra, nós vamos ser bem recebidos. Nós vamos ter, sim, muitos desafios pela frente. Nós vamos encontrar muitos contras durante a nossa caminhada. Levando o Evangelho não foi fácil, assim para o apóstolo Paulo. Naquele tempo, ele encontrou muita dificuldade para estar pregando, para estar assim, levando o Evangelho. E no nosso tempo também, nós devemos entender que nós vamos ter muitos desafios na implantação de igreja. Uns recebem a palavra, outros a rejeitam, outros ainda zombam. Então vão ter aqueles que vão receber, vão ter aqueles que vão zombar e vão ter aqueles que vão bater a porta, fechar a janela, não vão te dar atenção, não vão ouvir nenhuma palavra. Mas isso não vai ser impedimento para que nós assim venhamos parar. Nós sabemos que esse trabalho é árduo, sabemos que esse trabalho é difícil, mas Deus já havia nos falado, Deus já havia nos precavido disso. Jesus já havia nos alertado sobre isso, sobre esse trabalho árduo, sobre que nós iríamos sofrer, padecer, muitos iriam morrer por causa do Evangelho, por causa, sim, da palavra de Deus. Então, o trabalho de plantação de igrejas não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. Então, nós temos que entender que somos completamente dependentes do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. Então você vai pregar, mas é o Espírito Santo que vai convencer. A Bíblia vai dizer que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas ele vai convencer o homem a partir do momento que você pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus que é poderosa. Aí o Espírito Santo vai trabalhar nos corações, vai operar e vai trazer assim o crescimento. A parte 3, a segunda viagem missionária. Depois do concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, Paulo visitou igrejas já plantadas a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a África. Então Paulo envolveu toda a área ali da Ásia, que hoje é a Turquia, e Paulo envolveu também a Europa, hoje a Grécia. Toda a Grécia ali, a parte da Europa foi assim evangelizada pelo apóstolo Paulo, e toda ali a Turquia, Paulo foi pregando e anunciando o seu evangelho. De fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito Santo, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: "Passa a Macedônia e ajude-nos." Paulo empreendeu uma viagem que incluía Perge, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Coríntio e Éfeso. Então nós temos que entender também que, como somos guiados pelo Espírito Santo, muitas das vezes o Espírito Santo vai nos negar ir em determinado lugar, vai dizer para nós não irmos ali e vai nos direcionar para onde é que nós devemos estar indo. Foi assim que nós estamos vendo aqui
na vida de Paulo. Paulo tinha o desejo de estar indo em determinado lugar, mas Deus assim falou através de sonho na vida de Paulo, e ele entendeu que aquelas vidas que estavam ali estavam sedentas, clamando ali pela salvação. E ele então muda a sua rota na direção assim do Espírito Santo, para que assim a palavra do Senhor venha a ser anunciada. O Espírito Santo ainda age desta forma em nosso meio. Às vezes você quer pregar em determinado lugar, quer anunciar o Evangelho em determinada localidade, em determinado bairro, em determinada cidade, mas o Espírito Santo vai te direcionar para outro lugar. E nós devemos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo. Inúmeras igrejas foram plantadas. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampla acerca do reino de Deus. Então, quando estamos na dependência do Espírito Santo, nós temos assim esta visão ampla do reino de Deus e somos assim direcionados por Ele para levar a tua palavra aonde Deus ali vê a necessidade naquele momento. Amém? Vamos para o tópico 3 da nossa lição, que vai falar sobre as características de um plantador de igrejas. Então, qual é as características de um plantador de igreja? Primeiro, ele é motivado pelo chamado. Como vemos em Paulo, um plantador de igrejas deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Então, primeiramente, ele tem certeza daquele chamado, ele sabe que Deus assim o chamou e está o preparando para esta tarefa, para realizar esta grande obra específica no seu reino. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho de Damasco. Esse começo tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Passamos por uma lição que falou sobre o chamado do apóstolo Paulo, que nós vimos assim que Deus ainda em nosso tempo chama homens e mulheres para fazer assim a sua obra, e nós vamos ver que sempre há um ponto de partida, sempre vai haver assim um divisor de águas, aonde a partir daquele momento nós vamos ter assim essa consciência clara daquilo que Deus nos chamou para estar assim realizando na sua obra. Paulo teve esta consciência, Paulo teve assim este entendimento. Paulo, no caminho ali de Damasco, através do encontro real que ele teve com Cristo, isso foi o motivador do seu ministério. Foi o divisor de água na vida dele. A partir daquele momento ele entendeu que ele não podia mais deixar de falar daquilo que ele havia visto e ouvido. Ele não podia mais se calar diante daquele encontro, diante daquela transformação que ele teve com Cristo, e o principal elemento motivador para ele foi esse, para que vidas estariam assim sendo transformadas, vidas que estavam indo assim para o inferno, que agora, através do Evangelho, da mensagem da cruz, que é poder para salvar, tivesse assim a conversão, a mudança de direção e alcançasse assim a salvação. Esse foi o elemento motivacional para Paulo. E esse tem que ser também o motivo do nosso chamado. Ver vidas sendo alcançada, transformada, mudada, liberta, lavada, santificada, salva pelo Evangelho, pela palavra que é poder. Essa consciência do chamado é de fato motivacional, que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama, que vai nos fazer enfrentar esses desafios então que vêm durante a nossa caminhada, durante o nosso chamado,
é essa motivação que nós temos, esta chama acesa dentro do nosso coração, Deus bradando ali dentro, para que nós venhamos continuar exercendo esse chamado, executando esse trabalho tão nobre, tão lindo na obra do Senhor. Amém? Vamos para a parte 2. Experimentado no deserto da vida. Então, as características de um plantador de igreja. Primeiro, ele é motivado pelo chamado e depois ele é experimentado aí pelo deserto da vida. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração. Então, muitas das vezes, Deus ali vai nos levar ao deserto da vida que nós vamos estar passando, mas não sozinho. Deus vai estar conosco, nos ajudando, para que Ele venha falar aos nossos corações, para que Ele venha nos capacitar, para que Ele venha nos preparar, para que isso venha nos aproximar de Deus e Ele assim venha estar nos enviando para realizar uma grande obra. Então nós vamos ter e nós vamos ser experimentados no deserto da vida. Ali somos, o que acontece lá no deserto da vida? Somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios na missão de pregar o Evangelho e plantar igreja. Então ali no deserto é o lugar que Deus usa para nos forjar, para nos capacitar, para que assim nós venhamos enfrentar os grandes desafios que vão aparecer na nossa frente. O Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter e personalidade. Então ali no deserto, Deus vai nos lapidar o nosso caráter, lapidar o nosso temperamento, lapidar a nossa personalidade. Lá ali Ele vai nos deixar preparados da forma que Ele deseja para que nós venhamos estar sendo usados por Ele. As experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidades de Deus para forjar o nosso caráter. Então, toda a experiência que nós passamos na nossa vida é uma oportunidade que Deus está nos dando para estar forjando também o nosso caráter. A parte 3, a igreja segundo as Escrituras. Toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Então, todo o nosso trabalho, toda a nossa pregação tem que ser baseada na palavra de Deus. Nada pode ser contrária ou estar fora dos ensinamentos que estão aqui deixados para nós. Aqui é o manual. Esse é o nosso manual. Nós precisamos dele. Então, toda a estratégia, todo o nosso trabalho, ele tem que estar baseado nesta palavra. Tem que ser segundo a palavra de Deus, porque assim vai dar certo. A Bíblia é um manual, a Bíblia é um livro de receita. Aqui tem aquilo que vai dar certo, aquilo que vai dar errado. Aqui tem experiências lindas da parte do Senhor, aqui tem histórias lindas da parte do Senhor, aonde homens e mulheres tomaram decisão, e aquelas decisões que eles tomaram levaram à ruína e levaram ao sucesso. Então nós devemos pegar essas experiências boas para a nossa vida, fazer com que as nossas atitudes venham ser desta maneira, para que assim também venha dar certo, Deus venha ser glorificado e Deus venha dar o crescimento. Então, todo o nosso trabalho deve ser baseado, deve levar em conta a palavra de Deus. Nas Escrituras, vemos que a igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Então, lá na sua igreja, na minha igreja, é um local onde nós devemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo,
para o exercício do serviço, profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Então é lá na igreja local, é onde nós vamos ter um relacionamento com Deus, é onde nós vamos amar o nosso próximo. Os mandamentos do Senhor, Deus vai dizer, olha assim, amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto, faça isso e será salvo. Não foi resumido, não facilitou para nós, não. Se nós formos estudar profundamente isso é um leque muito grande nas nossas vidas. E esse amor que Deus teve por nós, é este amor que nós devemos ter para com o nosso próximo, para com o pecador. E na igreja local é lugar de amar o pecador. Na igreja local é lugar de manifestação do poder de Deus, cura divina, salvação de almas, batismo no Espírito Santo, dons espirituais. É lá ali na igreja local, é o lugar onde Deus ele vai realizar essas obras no meio da igreja. Há de se ter autoridade do alto para expulsar demônio e curar enfermo. Há de ter pregação fiel da palavra de Deus com a autoridade do Espírito e vida de oração, pois os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. Então, tudo isso nós vamos ver o que tem dentro da nossa igreja local, que tem que ter dentro da nossa igreja local. Oração, comunhão, perseverança, pregação fiel da palavra de Deus. Nós vimos nas lições anteriores a mensagem de Paulo, a pregação de Paulo, que era Cristo, pregava Cristo. O centro da mensagem de Paulo era Cristo. E esse também deve ser o centro da nossa mensagem, com a autoridade do Espírito Santo. Nessa igreja, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Partilhamos da ceia do Senhor e aguardamos a sua volta para nos encontrar com Ele. Então, na igreja local, há batismo, a conversão. Na igreja local, compartilhamos da ceia do Senhor. Na igreja local, nós aguardamos a vinda do nosso Salvador. Não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus que dá o crescimento e aprova a obra. Então, é Deus que dá o crescimento. É Deus que vai aprovar a obra. É Deus que vai honrar todo o nosso trabalho. O nosso principal objetivo desta lição, que é o objetivo geral, ele vai dizer que hoje nós estamos aqui para estudar, para que venhamos ser motivados a plantar mais igreja aí na sua cidade, aí no seu bairro, numa comunidade rural que tem perto aí da sua casa, em um outro lugar no nosso país, aonde não tem assim recurso, ou em fora do nosso país. Jesus falou: ser-me-eis testemunha em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Vamos para a nossa conclusão, que vai nos dizer: vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. Em vontade de Deus, é vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadoras de igreja. Pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não a conheça e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva na fé com fidelidade ao nosso Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua igreja. Essa foi a lição de número 7 da nossa Escola Bíblica Dominical, aonde falou sobre Paulo, o plantador de igreja. Espero que esta lição ela tenha falado poderosa ao seu
coração. O meu muito obrigado. Semana que vem estaremos aqui novamente para a lição de número 8, mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.